Bom dia! Aqui é o Melilo Diniz, do portal Inteligência Política de Brasília. Hoje é a última sexta-feira do primeiro semestre do governo Bolsonaro. Portanto, é tempo de reflexão, é tempo de avaliar cenários, é tempo de trocar ideias a respeito do que aconteceu, mas especialmente do que ainda vai acontecer. E isso pode ser feito sobre vários temas que estão ligados a esta experiência chamada governo Bolsonaro. Eu queria iniciar a reflexão deste podcast dizendo o seguinte: todo começo é difícil. Todo começo de qualquer empreendimento, mais ainda uma experiência complexa como é a gestão pública brasileira, é muito difícil. Mas também é mais difícil pelo fato de que o governo Bolsonaro não foi um governo preparado, nem antes da campanha, nem durante a campanha, nem depois. Exceto por um ou outro ministro que tem algum tipo de qualificação melhor, a maioria que está na esplanada não conseguiu enfrentar os desafios e oferecer soluções. Mais ainda, não temos um projeto nacional que possamos dizer que esse é o projeto de Jair Bolsonaro. Este cenário errático sobressaiu sobre os demais cenários em que poderia se construir o governo Bolsonaro, seja através de um presidencialismo de coalizão, fosse através de algum tipo de recuo para o campo do autoritarismo, mesmo sob a forma da lei, o que eu chamei de democradura. Nenhum nem outro aconteceram. Nós tivemos esse cenário que tende mais ao errático e que eu passei a denominar de presidencialismo de colisão, e você que acompanha o Inteligência Política já ouviu várias vezes esta expressão aqui no nosso portal. Por que de colisão é o presidencialismo no modelo Bolsonaro? Porque tanto para as instituições externas e para os poderes da nação, e também para a opinião pública, como mesmo dentro da sua equipe, o modelo é da construção de conflitos, caos e, por vezes, tensões permanentes. Parece que o governo dá um passo para frente e 2 passos para trás. E isso acaba trazendo um conjunto de problemas. Veja como a reforma da Previdência está metida num pântano que tem como razão a falta de vontade de mais gente do governo de estabelecer uma discussão. E, obviamente, a incompreensão de parte da população dos resultados imediatos ou mediatos e um parlamento que tem seus interesses sendo sempre defendidos no primeiro momento e nunca o da maior parte da população. Claro que há exceções, mas esta é a regra geral. Do outro lado, você vai ter uma avaliação da opinião pública, e a pesquisa que foi divulgada pelo IBOPE ontem, quinta-feira, a partir de um pedido da Confederação Nacional da Indústria, que foi nacional, destacou algumas questões. A avaliação do governo está numa tendência de baixa, ainda que leve, mas fica bem evidente que quando se pergunta como se avalia o governo Bolsonaro, ele está hoje dividido em 3 grupos: ótimo e bom, regular ou ruim e péssimo, que estão ali na casa dos 30%, um pouco com margem de erro, um pouco que é de 2%, sem margem de erro. Além disso, a maneira de governar do presidente tendeu a ser mais desaprovada do que aprovada no resultado agora de junho de 2019. E algumas coisas ficam evidentes. Ainda é na região sul do Brasil que a popularidade de Bolsonaro é melhor e maior. O Nordeste tem uma insatisfação muito grande e a tendência de baixa acompanha-se na região norte e centro-oeste. A sua popularidade é menor nas capitais do Brasil e nas cidades do interior ainda há um nível bom de popularidade. Outra questão muito importante é que a avaliação do governo piorou entre as mulheres.
As áreas mais criticadas são as áreas de educação, de combate ao desemprego, de saúde e de impostos. Ou seja, é na vida real do brasileiro que começa a só sobrar a popularidade de Jair Bolsonaro. E as áreas melhores são ainda no campo da segurança pública, por conta exatamente do discurso de que ele vai resolver isso pelos mecanismos heterodoxos que tem oferecido. O fato é que esse primeiro semestre acaba realizando uma grande questão. Quais são os projetos de Bolsonaro para o Brasil? Ele tem que vir mostrar estes projetos e discutir com a sociedade. Depois, qual é a projeção para o segundo semestre? Se a economia não mudar e se as políticas públicas, especialmente de educação e saúde, a tendência de baixa na popularidade vai continuar. Por fim, como vamos garantir a democracia no Brasil, que é uma conquista histórica, independentemente de quem está no governo federal. Se não cuidarmos da democracia, não teremos nada mais a cuidar que não seja o horror do autoritarismo. E isso tem que ser trabalhado também pelos poderes da República. Eu desejo uma excelente sexta-feira, um excelente encerramento de semestre e, mais que isso, um dia muito importante para cada um de vocês, em que vocês possam realizar o conjunto de desejos que cada um tem.